Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Daniel Davizati e nesse vídeo eu vou te mostrar por que eu considero Cinema Paradiso um filme que é uma verdadeira obra-prima. Desde já eu peço sua colaboração, se você puder, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, dá um like e deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver de conteúdo do nosso canal. Cinema Paradiso. Se a gente pudesse resumir o que significa a premissa desse filme, eu diria que esse filme é um retrato emocionante da influência do cinema na vida das pessoas e de como essa arte pode significar um verdadeiro alimento e aprendizado para a alma. Cinema Paradiso é uma poesia bucólica de como a experiência cinematográfica cria memórias eternas. Dirigido por Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso conta a história de Totò. O menino é fascinado pela magia do cinema e circula nos bastidores de um pequeno cinema na pequena cidade onde vive na Itália. Todos naquela pacata cidade usavam o cinema como um escape para os problemas da vida. Aquele era o único entretenimento que aquelas pessoas tinham. Era um refúgio numa época do pós-guerra em que as pessoas não tinham dinheiro e nem perspectivas. De certa forma, o filme quer demonstrar a sensação de falta que aquelas pessoas possuem, explorando toda a miséria daquele vilarejo e como cada um trava as suas próprias batalhas e como o cinema ajuda essas pessoas a suportar essa condição em que vivem. Aqui a diversão significa um escape, para que elas possam viver, ainda que por alguns instantes, algo que elas não podem na vida real, e assim elas vivem isso dentro do cinema. A cada sessão de cinema, vemos os personagens se emocionando cada um de um jeito diferente, de sua própria forma, cada um vivendo a sua própria catarse. O cinema aqui é uma experiência viva e intensa, completamente analógica. Alguns personagens usam o cinema como um mero ponto de encontro social, como por exemplo, as cenas em que as crianças vão ao cinema só para fazer bullying com as outras. O filme narra a história como se toda a vida e acontecimentos daquela cidade fossem consequência da energia do cinema. O filme também faz diversas referências a atores famosos de outras épocas no cinema, como Charlie Chaplin, por exemplo. As cenas dos filmes mais antigos são intercaladas com as cenas do Cinema Paradiso, como se elas entre si fizessem parte essencial da narrativa da história. Totò sofre em casa com uma mãe histérica, com a falta de esperança da volta do pai e com a falta de rumo de sua vida amorosa. O cinema acaba sendo um investimento de Totò para dar significado à sua vida, para poder esquecer suas perdas e lidar com a sua angústia. Um dos principais pontos do filme é a alegria de Totò ao entrar no cinema e se deparar com a magia que tem ali. Totò era um personagem meio malandro, que fazia de tudo para tentar assistir os filmes em cartaz no cinema. Ele acaba se interessando muito pelas técnicas de projeção do filme, e é aí que ele começa a tentar se aproximar do projecionista. Essa paixão faz com que Totò crie uma amizade com Alfredo. A princípio, o projetista tenta afastar o menino, mas depois, com a insistência dele, percebendo o interesse dele na técnica, ele acaba ensinando para o Totò as técnicas de projeção e tudo relacionado àquele trabalho que ele fazia. A gente pode dizer que o Alfredo funcionava como uma figura paterna para o Totò, que já não sentia falta do pai, que ainda não havia voltado da guerra. Uma cena muito interessante e sugestiva do filme é quando o Totò está conversando com o Alfredo sobre a ausência do seu pai e aparece um cartaz do filme E o Vento Levou. Após um incêndio acidental no cinema, o Totò assume o lugar do Alfredo, que havia se queimado e ficado cego no acidente. E ele acaba assumindo ali um papel muito importante naquela cidade porque ele se torna ali o projetista oficial. Já na adolescência, o Totò se apaixona pela Helena, só que a história de amor deles não dá certo, é meio romântica como nos filmes, podemos dizer assim, e parecia um amor improvável que acaba no final das contas não indo pra frente. O Totò bem que insistiu bastante e eles até conseguiram ficar um tempo juntos, mas depois desandou de vez e aí eles se separam completamente. A gente pode dizer que esse aqui é um ponto de inflexão do personagem Totò, porque a partir daí ele já não enxerga a vida com aquela inocência e aquela magia toda. Ele, de certa forma, fica um pouco introspectivo, assim, e a partir daí a gente vê uma tristeza, como quem está encarando uma realidade da vida, uma situação que o deixa desiludido. Antes do fim do filme, tem uma cena muito importante em que Alfredo sugere a Totò que saia da cidade e não volte nunca mais, para que ele desenvolva o seu potencial bem longe daquele lugar que acabou levando muito sofrimento para ele.
Alfredo sugere que o melhor para o Totó é sair dali e seguir o seu destino, buscando algo novo e descobrindo um novo horizonte, já que ele ainda é jovem e tem muita coisa para descobrir, e que aquele lugar, de certa forma, aquela cidadezinha ali onde ele cresceu e nasceu, já não representava uma esperança para ele. E assim, Totó sai da cidade e abandona sua família e o Cinema Paradiso também. 30 anos depois, quando passa a ser vivido por Jacques Perrin, o protagonista retorna à cidade para enfrentar suas lembranças do passado e encontra uma cidade diferente em que suas lembranças estão intactas, mas o senso de pertencimento já não existe. E vamos dizer que o ícone dessa falta de pertencimento que o protagonista sente em relação àquele lugar seria a demolição do Cinema Paradiso, evidenciando que o tempo deu um destino àquelas lembranças e àquela memória. É de uma forma muito habilidosa e emotiva que o diretor retrata a passagem do menino de criança, passando pela adolescência, retratando a ausência do seu pai, a sua desilusão amorosa, até a vida adulta, tudo isso através do cinema. É de uma forma poética que acontece o amadurecimento do protagonista, que tem a sua sensibilidade e seu olhar educados pelas imagens. Vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, Cinema Paradiso permanece 3 décadas depois, sendo a maior declaração de amor que o cinema já recebeu. Através da paixão de Totó, o espectador é conduzido por todo o fascínio, todo o amor que ele tem pelo cinema, para demonstrar o impacto que o cinema tem na vida das pessoas. As cenas que mostram a plateia reagindo às cenas de filmes de diferentes épocas e gêneros na tela é verdadeiramente a representação das emoções que um filme pode causar em qualquer um de nós. Esse olhar ao passado ainda mostra que, mesmo com todos os avanços tecnológicos e todas as concorrências de outras mídias que a gente tem hoje em dia, ainda assim o cinema permaneceu como uma arte viva e ainda assim arrasta multidões a todos os cinemas a cada novo lançamento. Em relação ao elenco, o grande destaque do longa fica por conta dos atores Salvatore Cássio e Felipe Noré, que são responsáveis pela construção da empatia na relação entre o Totó e Alfredo. Um dos destaques do filme é também a sua trilha sonora, que é responsável por dar esse tom melancólico ao filme. A trilha foi composta por Ennio Morricone e é responsável, sem dúvida nenhuma, por fazer do filme tão emocionante como ele é. Podemos dizer que Cinema Paradiso é a maior declaração de amor que o cinema produziu sobre si próprio, mostrando ao mundo como o cinema é capaz de cativar tantas pessoas e de transferir tantas emoções, impactando o seu público de uma forma muito intensa. A excelente cenografia e direção de arte dão à obra de Tornatore uma áurea bucólica e inesquecível. Sem dúvida, Cinema Paradiso é um filme impactante, emocionante e que merece ser visto por todos aqueles que amam cinema. O filme faz rir, faz chorar e deixa a sensação de que a arte é a prova de que a vida não basta. Bom, eu espero que tenha transmitido para vocês um pouquinho do que é Cinema Paradiso. É um filmaço, recomendo que todo mundo veja. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, vale a pena assistir de novo. É um filme intenso, emocionante, que é cinema falando de cinema. É um filme que é a arte pela arte. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e deixa um comentário aí dando a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Valeu, galera!